Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Gaia. Produção técnica Mauro Dom Pedro. Boa noite, bem-vindos ao Enigmas. Eu sou Kátia Gaia. Você e eu sou Cris de Pascoal, né, Kátia Gaia? Eu falei assim, você está por aí, Cris? Eu estou, hoje Kátia nós começamos diferente. Porque o normal é ser diferente, né, Kátia Gaia? O normal é ser paranormal e é sempre bom mudar, né, Cris? Com certeza. Eu acho que faz parte do aprendizado, né? Porque aquela coisa toda igual, ninguém aprende nada. Então tem que ter essa diversidade mesmo, né? Ô, Kátia, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Você já sabe, né? Vamos falar de alguns projetos, pessoal, que vazaram dos governos por meio de alguns incidentes. E a gente vai ver qual a finalidade, o fundamento. Afinal, teorias da conspiração que não faltam para nos amedrontar. O fato é que sabemos que os objetivos de uma ditadura é controlar todos, em todos os lugares, sem piedade, pessoal, e sem exceção. E o medo é uma das mais perfeitas formas de controle. Por isso, eles fazem um sanduíche de verdades e mentiras. Por isso, pessoal, quanto mais lúcido estivermos, mais saberemos lidar com as adversidades, né, Kátia Gaia? Fato, Cris. E nós temos visto diversas coisas ocorrendo em nosso clima. Um calor violento em determinados locais. Em outros locais, nevascas jamais vistas. Há pouco, para surpresa de todos, nós tivemos neve no Cairo, no Egito. E a 300 quilômetros de ventos nos Estados Unidos, onde animais e aves desorientados em suas rotas, também eles tiveram problemas com espécies em extinção. É isso aí. E isso chamamos de progresso, pessoal. Progresso à custa de hecatombe, de uma tecnologia destrutiva que despreza a vida e que nos faz ficar exteriorizados, distraídos para o real motivo da nossa existência. Então, pessoal, está na hora de acordar e frear com essa destruição galopante que assola o nosso planeta por meio da tomada da nossa consciência, né? Pois é. E agora nós vamos ver quem está por trás disto. O que querem com isto? O que temos a ver com isto? Pesquisadores do mundo inteiro sabem que quem controla o clima terá o domínio do planeta. Então parece que estamos em plena guerra científico-meteorológica. Pois é. Vamos começar falando de um projeto que muitos ainda não conhecem, chamado Bluebeam. Me pareceu um tanto fantasioso e megalômano esse projeto. Mas trouxemos essa pauta, pessoal, para esclarecer as tais teorias de conspiração e o que elas pretendem. Nesses projetos, eles pretendem criar um apocalipse holográfico. É o que diz vários defensores dessa teoria. A questão é a seguinte: se você se julga capaz de acreditar num Deus holográfico, você se julga? Não? O que pesquisamos é visto por muitos como uma teoria da conspiração, como a Cris está dizendo. E se isso estivesse sendo tramado com o objetivo único de criar uma nova ordem mundial, com um só comando? Sim, exatamente igual aos filmes e os livros de ficção científica, de que tanto se fala. E aposto como você nunca ouviu falar nesse tal projeto Bluebeam, um verdadeiro show apocalíptico. Quer saber do que se trata? Cris, fala pra gente. Vou falar, Kátia. O projeto Bluebeam é uma teoria da conspiração que alega que o G8, ou seja, os 8 países mais poderosos do mundo, está a tentar implantar uma nova era, começando assim uma nova ordem mundial, através de uma tecnologia simulada, sabe do que, pessoal? Da segunda vinda de Jesus Cristo. Ai, ai, ai. As acusações estão contidas em áudios datados de 1994 pelo jornalista quebecois. É uma conspiração teórica defendida pelo coronel Sergei Monast e posteriormente publicado em seu livro Projeto Bluebeam, da NASA.
E os defensores da teoria alegam que Monast e outro jornalista não identificado, ambos morreram de ataques cardíacos em 1996, quando em verdade eles foram o quê? Assassinados. Sinistro, não é mesmo? E além disso, o governo canadense alega que sequestrou a filha de Monast em um esforço para fazer ele parar de investigar o projeto Bluebeam. Então aí tem, hein? Né? Pois é. Dizem os entendidos em assuntos apocalípticos que esse projeto é a origem da base, origem de base, né, da nova ordem mundial, que assumiria o controle do planeta, praticamente extinguindo todas as nações. Seria, pessoal, a globalização completa e irreversível sobre todos os aspectos, principalmente o religioso. E para chegar ao poder supremo, os mentores da NWO não descartariam a perda de vidas humanas em uma maciça guerra sagrada e trataria de apresentar-se como o cumprimento das profecias universais dos antigos, usando e abusando da tecnologia. Sabe como? Usando o céu como tela de proteção holográfica de imagens criadas por satélites geradores à base de lasers e localizados no espaço. Lembra do projeto Star Wars, da era do presidente Reagan? Esses satélites projetariam imagens simultâneas para os 4 cantos do planeta, em cada língua da religião, gerada a partir dos aspectos religiosos da NWO e baseadas nas crenças locais. Que Pois louco! é, né? É louco, né? Esse projeto para mim é muito louco, mas vamos lá. É fácil dominar o mundo através da fé, né? De acordo com os apocalípticos tecnológicos, o sistema já está testado. Projeções holográficas da imagem do Cristo já estariam sendo vistas em algumas áreas desertas e remotas. Mas os sofisticados equipamentos, pessoal, também poderiam projetar imagens de naves alienígenas, aliens, monstros, anjos, o que o imaginário religioso de cada lugar quiseram requisitar. O projeto Bluebeam tem 4 etapas diferentes. A primeira etapa deste projeto da NASA diz respeito à repartição de todo o conhecimento arqueológico. Ele lida com o setup com terremotos artificialmente criados, como a Harvey, em determinados locais precisos sobre o planeta, onde supostamente novas descobertas vão finalmente explicar a todas as pessoas o erro fundamental de todas as doutrinas religiosas. Bom, ó, mas fica ligado aí, hein, pessoal. A falsificação dessa informação será usada para fazer todas as nações descartarem a verdade. A preparação psicológica para a primeira etapa já foi executada com o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, e também a série Star Trek e Independence Day. Todos os que lidam com as invasões de espaço e da junção de todas as nações, prestem bem atenção, com a junção de todas as nações para repelir os invasores, ou os supostos invasores. O que é importante para entender na primeira etapa é que terremotos serão ativados em diferentes partes do mundo onde os ensinamentos científicos e arqueológicos indicaram que os mistérios arcanos têm sido enterrados. Por esses tipos de tremores de terra, será possível para os cientistas descobrirem os mistérios que será utilizado para desacreditar toda a ligação humana com o divino. Esta é a preparação para o primeiro plano, para a humanidade, porque eles querem fazer destruir a ligação que temos, eles querem fazer a gente destruir a ligação que nós temos com a nossa consciência, com a nossa divindade. Por isso, até hoje, todas as tecnologias fizeram-nos ficar distraídos e adormecidos, e todos os grandes mestres planetários acabaram aonde, pessoal? Na cicuta ou na cruz, não é mesmo? Por isso, eles precisam de provas falsas de um passado remoto que irá provar a todas as nações
que a consciência nada tem a ver com o divino, pois querem todos alienados e os espertos aprisionados. A segunda etapa do projeto Bluebeam da NASA envolve um espaço gigantesco, um show com hologramas tridimensionais, óticas e sons, a projeção a laser de múltiplas imagens holográficas para diferentes partes do mundo, cada um recebendo uma imagem diferente de acordo com a predominância da fé religiosa regional. Então, a voz deste Deus holográfico estará falando em todos os idiomas. Para entender isso, tivemos de pesquisar várias teorias da conspiração e serviço secreto dos 25 anos. Os soviéticos, pessoal, aperfeiçoaram um avançado computador e alimentou eles com dados de estudo de composição eletromecânica do corpo humano e os estudos das propriedades elétricas, químicas e biológicas do quê? Do cérebro humano. Esses computadores foram alimentados bem como as línguas de todas as culturas humanas e seus significados. Para quê? Para nos enganar muito bem, pelo que diz os delatores desse projeto. Os dialetos de todas as culturas foram levados em conta nos computadores com transmissões via satélite. Eles começaram a alimentar os computadores com programas com objetivos de um novo e falso Messias. As pesquisas afirmaram que o povo da nova ordem mundial tem recorrido a métodos de intensa frequência HAARP para enviar ondas que causam depressão na sociedade humana, através da atribuição de comprimentos de onda eletrônica para cada tipo de pessoa e cada sociedade, e também da cultura, né? E para induzir a pessoas pensamentos derrotistas, suicidas, porque afinal de contas eles só querem 500 milhões de pessoas e não 7 bilhões em cima de pessoas em cima do planeta. E caso as pessoas não estiverem em conformidade com os ditames da nova ordem mundial, haverá dois aspectos diferentes da etapa. A primeira é de mostrar o espaço. Ora, de onde vem o show? O show, ele vem do espaço. As imagens holográficas serão usadas em uma simulação do fim do mundo, durante o qual as nações serão mostradas com cenas que serão o cumprimento daquilo que eles desejam para fazer crer que as profecias estariam se cumprindo. Estas imagens serão projetadas a partir de satélites para a camada de sódio, cerca de 60 quilômetros acima da Terra. Vemos testes de vez em quando, mas alguns são chamados de OVNIs, como diz alguns pesquisadores. Inclusive, vocês ficaram sabendo de uma luz tipo espiral que apareceu na Rússia há pouco tempo? Diz que é um teste desse Bluebeam. O resultado desses eventos que eles pretendem será encenada propositalmente para mostrar ao mundo o novo Cristo, o novo Messias, para a aplicação imediata da nova religião mundial. Será bastante convincente e será impingido nesse mundo bem desprevenido para enrolar em mais uma mentira toda a humanidade. E mesmo os mais instruídos serão enganados, porque pelo que dizem os pesquisadores dessa área, será algo fantástico. The Bluebeam Project vai fingir ser o cumprimento universal das profecias, um arrebatamento, a vinda do Messias, como um evento importante, como foi profetizado. Em princípio, ele vai fazer uso dos céus como uma tela de cinema, na camada de sódio em cerca de 60 milhas, baseados no espaço satélites, geradores de lasers para projetar imagens simultâneas dos 4 cantos do planeta em todas as línguas e dialetos de acordo com a região. E eu não quero perder esse show. Vai ser um show mesmo. Ele lida com o aspecto religioso da nova ordem mundial, como já dissemos. É um engano, a sedução em uma escala maciça. Os computadores vão coordenar os satélites e softwares já existentes. Eles irão executar o show do céu.
imagens holográficas são baseadas em sinais quase idênticos, combinados para produzir uma imagem holograma com uma perspectiva profunda, que é igualmente aplicável à acústica ELF ou VLF e LF, ondas e os fenômenos ópticos. Será um show de som e de imagens. O som será gerado pelo HARP, por ondas, direto no cérebro humano. Especificamente, o show será composto por várias imagens holográficas para diferentes partes do mundo, cada um recebendo esta imagem diferente de acordo com a sua religião específica nacional e regional. Nenhuma única área será excluída. E eles dizem também que com essa animação computadorizada e sons que parecem emanar das profundezas do espaço, os atônitos fervorosos, seguidores dos credos diferentes, irá testemunhar seus próprios messias, que voltam numa realidade convincente. E em seguida, as projeções de todos eles vai fundir-se. E as devidas explicações dos mistérios e revelação serão divulgadas de acordo com o que eles querem nessa nova ordem. No engodo gigante, diz o general. Este será um Deus de fato. Naturalmente, esta falsificação soberbamente encenado resultará em dissolvida desordem social e religiosa em grande escala, cada nação culpando o outro pelo engano. A configuração de milhões de fanáticos religiosos, programados através do HARP, sentirá uma espécie de possessão em uma escala nunca antes testemunhada. Pois é. Além disso, esse evento ocorrerá em um momento de profunda anarquia em todo o mundo político e tumulto geral, criado por uma catástrofe mundial. As Nações Unidas até agora pretendem usar The Tove Song, o som da alegria, como hino de introdução para essa onda. Uma só religião será instalada em todo o globo terrestre. Bem, agora nós vamos para a terceira etapa desse projeto Blue Beam da NASA. É o chamado de Electronic Telepathic Communication, de 2 vias. Artigo Tenente Coronel Alexandre continua. Se é possível alimentar o pensamento artificial no campo da multigênese, de um campo de multigênica de via satélite, o controle da mente de todo o planeta é agora possível. Olha só onde nós estamos chegando, pelo que dizem esses dissidentes do projeto. Bom, resistência somente de um ou de outro indivíduo vai ocorrer. Pois quem teria coragem de questionar constantemente a motivação por trás dos seus pensamentos e não agir de acordo com eles, que consideram ser fora das próprias fronteiras ideológicas, religiosas e morais? Pois é. E mais uma vez, é prudente considerar a forma como a televisão, a publicidade, a educação moderna e vários tipos de pressões sociais são usados para manipular os nossos limites. Foi relatado pelo tenente-coronel Alexander Mowell, que disse no resumo do seu artigo Military Review: as informações sobre esses tipos de tecnologias apresentadas aqui, como nós estamos colocando, seria considerada por alguns ridículo e fantasioso. Mas, pois é, a maioria das pessoas querem e precisam de um salvador, porque são acomodados em suas zonas de conforto. Então, o projeto Blue Beam será o salvador. Caracas, com o perdão da palavra, hein? Mas é verdade mesmo, como esse coronel está falando a verdade. Agora, se esse projeto é fantasioso ou não, nós não sabemos. Mas pessoas aí tiveram grandes problemas aí por causa dele, né? As pessoas não acreditam que esse tipo de tecnologia é possível, como diz ele. Dirão que é ficção dos que tiveram ousadia de denunciar esse projeto. Mas durante a noite, um novo Messias será apresentado ao mundo. E a humanidade cairá prostrada, feita ovelha que vai ao abate. E a maior parte da nossa humanidade não está preparada para negar, pois esse projeto mexe com a fé humana.
Bem, a quarta regra do projeto Blue Beam da NASA, a etapa aqui, né, diz respeito à manifestação universal sobrenatural com meios eletrônicos. Ele contém 3 diferentes orientações. Uma é fazer com que a humanidade acredite em suposta invasão alien em toda parte do planeta, provocando as nações para usarem seus armamentos nucleares. E dessa forma, o Tribunal de Justiça das Nações Unidas exigirá a todas as nações que usem suas armas nucleares e depois vão obrigar a desarmar todas as nações do mundo que estará sobre seu jugo. E logo depois vão comprovar que a invasão era falsa. Puxa, Vocês estão entendendo, né, o jogo aqui? puxa! Né, Kátia Gaia? O segundo, como diz esse coronel, é fazer com que as pessoas acreditem que vai ocorrer uma intervenção divina de um suposto alienígena que prometeu salvar a humanidade, mas na realidade o seu principal objetivo é dispor de toda a oposição para implementar a nova ordem mundial. E poucas horas depois do início desse show do céu, conforme disse o nosso comandante aí, a orientação da terceira e quarta etapa é a mistura de eletrônico que vai realizar forças sobrenaturais, porque as ondas permitirá que isso ocorra, elas serão simuladas e viajarão em fibras ópticas e cabos coaxiais de TVs e linhas telefônicas para penetrar de uma só vez nas TVs, rádios de toda a residência humana. O objetivo disso é provocar histeria global a fim de empurrar todas as populações à beira da histeria e da loucura, para afogá-los em uma onda de suicídios, assassinatos e distúrbios psicológicos permanentes. Após tudo isso, as populações de todo o mundo estarão preparados para o novo Messias para restabelecer a ordem e a paz a qualquer custo, mesmo à custa da abdicação da liberdade da humanidade. Então, pessoal, tudo parece mentira e extremamente fantasioso, mas tem muita gente séria preocupada com essa possibilidade. Isso justamente por conhecer física quântica e saber das infinitas possibilidades que essas ondas rápidas, aliadas às tecnologias de ponta, podem provocar. E de acordo com muitos relatórios que lemos, pretendem usar esta tecnologia com algum tipo de desastre econômico mundial, o que será o suficiente para fazer a humanidade aderir a algum tipo de microchip. Parece que vemos algo do Mondex por aí. Todos os povos estarão falidos e tementes. O papel moeda deixará de existir, pois o chip predominará. E quem não o tiver, não terá direito de compra e muito menos de venda. Pois é, né? Pois é, né? A nova ordem mundial já está mudando as leis em todas as nações para tomar todos os dependentes dos transgênicos e suas fontes de vitaminas. Eles querem mudar as leis sobre religião e transtornos psiquiátricos a fim, pessoal, de identificar quem é potencialmente ameaçador para a NWO. Aqueles que são encontrados questionando muito, diz o coronel, serão enviados para os campos de erradicação, FEMA e outros. Aqueles que poderão ser mortos a título definitivo ou muitos serão usados como trabalho escravos ou em experiências. Kátia, você está preparada para ir para lá? Eu, de forma alguma. Ninguém me pega, viu? Pode ter certeza. Eu vou assistir esse show com os olhos bem abertos, viu? Mas vamos lá, vamos lá. Não pode questionar, você viu, né? Não vai poder questionar. Eu já estou me Aí vendo vai na ser frente. tudo. Então nós vamos para o campo de concentração, querido. Como a gente não vai questionar? É bem polêmico esse projeto, mas cá entre nós, só no campo das possibilidades, assim espero. E mora aqui no Enigmas nós questionarmos sobre tudo isso.
Não será mais fácil explodir uma bomba atômica em nossas cabeças? Para que tanto trabalho assim? A única coisa que nos vem à cabeça é ou os delatores são lunáticos, ou os poderosos o são. Então, que a gente tenha o conhecimento dessas possibilidades para que saibamos lidar, caso isso venha a ocorrer. Vamos ver então agora, de forma científica, o que o projeto HARP tem causado conforme os nossos pesquisadores. Ó, particularmente, eu quero exteriorizar minha opinião. Eu acho que não precisaria fazer toda essa papagaiada desse projeto Bluebeam, entendeu? Mas, enfim, eu respeito a teoria, mas, particularmente, eu acho que é muito mais fácil eles explodirem realmente uma bomba atômica e acabar, né, com uma grande gama da população, se assim o quisessem, né? Bom, aconteceu um ataque psíquico, seria teste do projeto HARP, ele ocorreu em julho de 2013, esse fato. Aconteceu em uma escola japonesa que mandou 18 crianças para o hospital. Então, foi o seguinte, em julho de 2013, inusitado, em uma escola de meninas de primeiro grau em Kamigori, província de Hyogo, no Japão, nada menos que 18 garotas foram hospitalizadas, pessoal, após terem sofrido simultaneamente uma intensa crise de pânico. As meninas começaram a transpirar, sentir tremores e uma enorme sensação de pavor. Esse evento durou cerca de 1 hora e começou por volta das 11h45, quando uma das alunas comentou estar com mau pressentimento. A partir daí, houve uma espécie de reação em cadeia que foi se intensificando e atingiu as outras 17 meninas. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando algumas pessoas se referiram ao incidente como sendo um ataque psíquico. Pois é. Bom, vamos falar do HARP então e da manipulação mental. Existem grandes possibilidades do que o evento ocorrido na escola do Japão possa sim ser resultado de teste do HARP em crianças, como se fossem cobaias, para oferir a capacidade de controle mental sobre grupos. São vários os fatos que formam o substrato de possibilidades. Então vejamos, documentos da Força Aérea dos Estados Unidos revelaram a existência de um sistema de manipulação e destruição, né, de processos mentais humanos por meio da irradiação da frequência oscilante de rádio, a matéria-prima do HARP, sobre extensas áreas geográficas. O material mais impressionante sobre essa tecnologia procedia de textos escritos por Zbigniew Brzezinski, que é o conselheiro de segurança nacional do presidente Carter, e por J.F. MacDonald, conselheiro científico do presidente Johnson e professor de geofísica na UCLA, que é a Universidade da Califórnia, sobre o uso de transmissões de radiação de energia em operações de guerra geofísica e ambiental. Esses documentos mostraram como esses efeitos podem ser provocados e os efeitos negativos na saúde e no raciocínio humano. As possibilidades, pessoal, do HARP causar manipulação e destruição mental são muito preocupantes. Mais de 40 páginas com dúzias de notas de rodapé relatam o trabalho de professores da Universidade de Harvard, de projetistas militares e cientistas, planejando e testando essa utilização da tecnologia eletromagnética. É bem preocupante mesmo, viu? Com certeza. Bem, um dos trabalhos que descrevia esta utilização era proveniente da Cruz Vermelha Internacional de Genebra e fornecia até as variações de frequência em que esses efeitos poderiam ocorrer. As mesmas variações que o HARP tem capacidade de irradiar. O geofísico Gordon J. E. MacDonald, especialista em questões relacionadas à guerra, diz que batidas eletrônicas precisamente ritmadas e artificialmente ativadas podem levar a um padrão de oscilações que produz níveis relativamente altos de energia
sobre certas regiões da Terra. E dessa maneira seria possível, pessoal, desenvolver um sistema que prejudicaria seriamente o desempenho cerebral de populações muito grandes em regiões selecionadas e em período prolongado de tempo. Em 1996, MacDonald era membro, pessoal, da Comissão Consultiva Científica da Presidência da República e mais tarde, pessoal, ele foi membro do Conselho de Qualidade Ambiental da Presidência. Ele publicou trabalhos sobre o uso de tecnologias de controle ambiental para fins militares. O comentário mais importante feito por ele na qualidade de geofísico foi: a chave para as operações de guerra geofísica e a identificação de instabilidades ambientais, nas quais a adição de pequena quantidade de energia liberaria quantidades muito maiores de energia. Pois é, pessoal. Então eles têm manipulação mental para manter a sociedade controlada ou descontrolada. Já, pessoal, em 1970, Zbigniew Brzezinski previu o surgimento gradual de uma sociedade mais controlada e orientada, ligada à tecnologia. Essa sociedade seria dominada por um grupo de elite capaz de impressionar os eleitores com o conhecimento científico supostamente superior. O livro Angels Don't Play This Harp faz citações de Brzezinski. Liberta das restrições os valores liberais tradicionais, essa elite não hesitaria para atingir os seus objetivos políticos em usar as mais recentes técnicas modernas para influenciar o comportamento do público e manter a sociedade sob rígida vigilância e controle. Impulso técnico e científico, então, se alimentaria da situação que ele mesmo explora. Suas previsões se mostram corretas. Hoje, milhares de cientistas, muitos deles ainda remanescentes da criminosa Operação Paperclip da Alemanha nazista, que pesquisa assuntos, estão empenhados em produzir novas ferramentas para a elite, especialmente para o controle e submissão das massas. Políticas tornam possíveis a utilização das ferramentas que já estão prontas. Como os Estados Unidos poderiam ser transformados pouco a pouco na tecnosociedade altamente controlada profetizada? Entre os degraus que levam a este estado, leia Brzezinski. Brzezinski, então, agora vamos falar direitinho desse homem aí, porque ele previu isto. Ele profetizou as crises sociais persistentes e o uso das comunicações de massa para ganhar a confiança do público. Então, acho que era legal a gente pesquisar mais esse homem, porque ele realmente, nesse livro, profetizou ainda muito mais. É verdade, ele é um cientista e ele busca trazer à tona e esclarecer o que está acontecendo, né? Hoje, como se sabe, pessoal, eles estão empenhados em convencer o mundo de que os microchips subcutâneos são instrumentos úteis e necessários para segurança e conforto, quando, na verdade, se destinam exclusivamente a catalogar e controlar cada ser humano vivente. Em documento elaborado pelo governo, a Força Aérea dos Estados Unidos afirma: as aplicações potenciais de campos eletromagnéticos artificiais são bem abrangentes, podendo ser usados em muitas situações militares ou semelhantes. Alguns desses usos potenciais incluem lidar com grupos terroristas, controles de multidões, controles de falhas de segurança em instalações militares e técnicas antipessoais em operações táticas de guerra. Em todos esses casos, né, os sistemas eletromagnéticos EM seriam empregados para produzir perturbação psicológica, desde branda até grave, ou distorção da percepção ou desorientação. Além disso, a capacidade de os indivíduos exercerem as suas funções poderia ser diminuída a tal ponto que eles ficariam inutilizados para combate.
A MU é uma antena transmissora de HARP em território japonês, com 11 megavolts de potência. E elas que, só para completar, essa MU ela transmite, né, essas ondas de frequência para isso mesmo. A vantagem dos sistemas eletromagnéticos é que um único sistema pode proporcionar cobertura sobre grandes áreas. Eles são silenciosos e pode ser difícil desenvolver contramedidas para combatê-los. Uma última área em que a irradiação eletromagnética pode mostrar certo valor é no aumento das capacidades de indivíduos para fenômenos anômalos. Esses comentários sugerem que já existem casos desenvolvidos em certo grau. Nota do relatório do governo, pessoal, refere a um documento anterior da Força Aérea sobre os usos da irradiação de radiofrequência em simulação de combate. Behaig e Manning observaram que o HARP é o maior e mais versátil transmissor de radiofrequência do mundo. Relatório parlamentar dos Estados Unidos ocupa-se do uso do HARP para penetração na Terra com sinais lançados da ionosfera mediante refletores. Aí nós podemos falar, sabe do que para vocês pesquisarem? Chemtrails. Isso aí. Que é um sinal no céu que identifica ondas eletromagnéticas. HARP, China. Então, esses impulsos eletromagnéticos, pessoal, são enviados à ionosfera através das antenas da HARP, que em contato com as partículas dispersadas pelos chemtrails, que amplificam enormemente a capacidade de reflexão, porque elas são refletidas de volta à superfície da Terra, ao ponto alvejado, que pode ser uma área geográfica ou um determinado grupo de pessoas. Além de causar perturbação das funções mentais humanas, o sistema já teria sido testado na Guerra do Iraque. Causam profundos efeitos em padrões de migração de peixes e animais selvagens, que contam com um campo de energia calmo para encontrar as suas rotas. Então, vale lembrar aqui, né, Kátia, os inúmeros casos de baleias estranhamente encalhadas e mortas em várias praias do mundo, em situação de desorientação, quilômetros de golfinhos também enfileirados, como que fugindo de determinada área oceânica, migrações de aves totalmente fora de época, bem como milhares de mortes, centenas de milhões de peixes que apareceram mortos entre outros animais, né? Sons estranhos foram ouvidos e relatados em todo o planeta. Seria um novo tipo de arma? Aí eu acho que tem a ver com o Blue Beam, né? Né? E nos últimos 10 anos, têm sido atribuídos à emissão de ondas pelas antenas de HARP. A intensidade de tais sons é algo de magnitude assustadora e são descritos como uma espécie de trombeta gigantesca ecoando na atmosfera em espaços de tempo sequenciados. Normalmente, duram de 2 a 5 minutos. Então, pessoal, a operação chamada de Overkill, Operação Paperclip, foi o nome do código da operação realizada pelo Serviço de Inteligência Militar dos Estados Unidos, CIA, para cooptar e levar aos Estados Unidos cientistas nazistas que estavam a serviço de Hitler, especializados em foguetes, eletrogravitação, discos voadores OVNIs, armas químicas e medicina da Alemanha. Com o colapso do governo nacional socialista e a derrota de Hitler na Segunda Guerra Mundial, esses cientistas, dentre eles Wernher von Braun e suas famílias, foram secretamente levados para os Estados Unidos para transmitir seus conhecimentos àquele país. Bem, olha, e nenhum deles tinha qualificação para visto de entrada nos Estados Unidos, pois todos haviam servido à causa nazista durante a Segunda Guerra Mundial e eram considerados, pessoal, criminosos de guerra. Segue então algumas evidências que podem fundamentar mais este programa. HARP russo.
Político russo diz que a Rússia pode destruir qualquer parte do planeta e matar mais de 100 milhões de pessoas com armas climáticas secretas. Um líder político do topo Duma causou ondas de choque em uma entrevista de televisão recente, quando ele avisou que a Rússia poderia implantar um arsenal de novas tecnologias para um relatório das Nações Unidas. O HAARP pode causar explosões nucleares. O governo dos Estados Unidos tira informações do site HAARP, que evidenciam que a modificação do planeta e os terremotos estão sendo usados como uma guerra há 14 de junho de 2007. Uma comissão do governo dos Estados Unidos tira informações do site HAARP, que evidenciam que a modificação do clima e os terremotos estão sendo usados, sim, como uma guerra. O HAARP, o projeto militar dos Estados Unidos, que pode ser uma arma geofísica. Bom, pessoal, então a questão aqui é o seguinte: o que podemos fazer? Estar desperto, lógico, pois essas ondas, olha bem, pessoal, só nos afetarão se não tivermos força interior. Nossa desperticidade anula determinadas frequências. A força escalar da consciência é a nossa real proteção. Por isso, a importância de estarmos despertos e nos ligarmos de fato à nossa realidade essencial, calçados em reais valores espirituais, porque assim a força escalar nos conduzirá. No Rasgando o Verbo, ao invés de termos a mente fechada para crenças, Cris, Sim, estamos alertas para esses enigmas, não é mesmo? com certeza, Katia Gaia. Porque o o mundo... mundo aqui, né, Fala, Katia Gaia. como você diz, não é dos espertos, e sim dos despertos. Então, na realidade, Kátia, a intenção de Rasgando o Verbo, né, como o programa fazer esta pauta, pessoal, é trazer o conhecimento que tem aí, né, me pediram para falar de teorias de conspiração. Como eu não tenho uma prova, né, essencial para dizer, olha, isso é verdade ou mentira, eu tenho pesquisado dentro de tudo que me dizem, a Kátia tem pesquisado, e nós trouxemos esse tema para que você pense. Se existe o assunto, é porque existe uma possibilidade. Se existe a possibilidade, existe a tese, a gente já tem que ter a nossa antítese, né? Para a gente poder saber como, né, defendermos de tudo isso. E a nossa defesa real e suprema é estar numa vibração maior. Porque numa vibração maior e com força interior, a nossa mente não é passível de ser modificada por essas ondas. Isto, a própria, o próprio pesquisador diz lá atrás, né, Katia Gaia, que ele diz o seguinte, que os que não estiverem de acordo, porque quem não estiver de acordo e começar a questionar muito, vai para o FEMA, porque são pessoas que preocupam. Porque vamos lembrar, pessoal, que grandes mestres planetários como Jesus, ele mudou o mundo, não foi com um batalhão de gente, mas apenas com 12 pessoas. Uma ideia, ela tem poder de mudar muita coisa. Então tá aí, fica espalhada a ideia do Enigmas. Contra a consciência ninguém pode. E o mundo aqui, Katia Gaia? O mundo aqui é de quem mesmo, Katia Gaia? Para mim é dos despertos. O mundo é dos despertos. Então, próxima semana, com mais um tema aí, para a gente conversar, explicar para vocês o que tem de teorias, né? Não quer dizer que nós acreditamos nelas, mas aonde existe fumaça, pessoal, com certeza tem fogo. É verdade ou não é, Katia Gaia? Com certeza. E realmente as pessoas precisam desse Messias. Então, eu acho que antes de acreditar em qualquer coisa holográfica ou ilusória, acreditem primeiro em vocês. Ouçam o que a sua essência divina está clamando. Se você tem consciência de quem você é, dificilmente você vai olhar para isso de uma forma tão, né, apática ou tão se deixando levar. Então está na hora mesmo de criarmos essa consciência de não acreditarmos mais em Papai Noel. Não temos mais essa idade. É verdade. Na realidade, nós estamos aqui para cada um
ser uma senha para despertar o outro. Então, faça a sua parte, faça o seu máximo melhor possível, esteja no seu melhor, acredite no seu melhor, porque só assim a gente consegue. Porque o problema mundial, pessoal, é antes de tudo individual, né? Então vamos começar por nós, a grande mudança somos nós. Então nós contamos com você para essa jornada de luz. Até o próximo programa Enigmas Rasgando o Verbo. Até mais, Kátia Gaia. Até, Cris, e vamos fornecer o nosso site para que as pessoas tenham conexão com os outros programas, que é o www.programaenigmas.com.br. Saiba também como participar do nosso programa na TV Facebook, caso você queira divulgar o seu trabalho. Então, será um prazer você estar conosco. E toda semana, lembrando que eu gostaria de avisá-los que a partir da próxima semana, o programa Rasgando o Verbo será colocado, será disponível para vocês na quarta-feira, a partir das 21 horas. Então, nós vamos mudar de terça para quarta. Então, por favor, sintonize na quarta-feira para nos ouvir. Bom, pessoal, gratidão a vocês que estiveram esse tempo conosco. Gratidão, Kátia Gaia, gratidão, Mauro Dom Pedro, gratidão, Suzana Saraiva. E até o próximo Rasgando o Verbo. Boa noite, pessoal! Boa noite. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.